Perguntei, ó. Sentar cada um dos seus lugares, fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Para que juntos possamos fazer a correção aí da atividade avaliativa. São Paulo hoje em dia, São Paulo não perde, é certo. Onde não pode, Pronto aí, ó. Vamos fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, pegar a atividade avaliativa e acompanhar para que juntos possamos fazer a correção. Vamos lá? Cada um nos seus lugares. É porque a atividade foi dupla. Oi? A atividade foi dupla. Atividade foi eu acho que você tá muito bem. Então vamos lá então. Façam o silêncio aí e prestem atenção aqui. Então, questão número 1. Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, respectivamente, como Apolo, deus da razão e da ordem, Dionísio, o deus do vinho, da desordem, do caos, das orgias, né? Então são expressões ou dimensões complementares da realidade, segundo Nietzsche. As alternativas a seguir, questão número 2, apresentam e descrevem conceitos encontrados na filosofia de Nietzsche, exceto o super-homem é um conceito que tem na filosofia de Nietzsche, mas a definição do super-homem está errada. No começo está até certo, o indivíduo que é capaz de superar-se, ou superar a si mesmo, mas ele não possui um valor em si, até porque os valores não são absolutos, segundo Nietzsche, pelo contrário. Na sua genealogia da moral, ele vai mostrar como os valores são históricos, culturais, sociais, como eles mudam à medida que o tempo passa. Questão número 3. Para lidar com o tratamento dos valores do pensamento de Nietzsche, o conceito da morte de Deus é essencial. Assinale a alternativa que reflete esse conceito. A morte de Deus implica a perda das sanções sobrenaturais dos valores. Então, se Deus morreu, se não há Deus, não há também punição. A gente não vai sofrer castigo algum, porque não há Deus para nos castigar. Então, a gente pode fazer aquilo que quiser e bem entender. O Marx veio assim. Oi? Nietzsche vem depois de Marx. Inclusive, ele vai criticar o marxismo. Tem que falar que o Nietzsche, esse materialismo histórico, ele fala o valor do Nietzsche da história. Aí o Marx Ele fala. pega um pouco isso vem desde o Hegel, né, já falando que as coisas são históricas. O Hegel vem com o seu idealismo histórico, depois Marx com o materialismo histórico, né? E o Nietzsche vai continuar nessa perspectiva de história também. Ele vai dizer que os valores, a moral, né, os costumes, eles são históricos e culturais. Depende do tempo. Em cada tempo você vai ter valores diferentes, moral diferente, e tudo muda, né, à medida que o tempo passa. Ele continua, o século XIX é considerado o século da história. O próprio Comte também vai pegar uma perspectiva histórica para analisar o desenvolvimento das sociedades humanas, além dos 3 estágios lá, além do estado teológico, o estado metafísico, o estado positivo. Ele vai mostrar como a história também foi se desenvolvendo no sentido de se tornar cada vez mais racional, a humanidade cada vez mais científica, cada vez dando explicações mais satisfatórias para a realidade. O século XIX é esse século da história. Né? Questão número 4. No século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vislumbrou o advento do super-homem, em reação ao que, para ele, era a crise cultural da época. Na década de 30 foi criado nos Estados Unidos o super-homem, um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos. A diferença entre os dois super-homens está no fato de Nietzsche defender que o super-homem abdicar-se-ia das regras morais vigentes, desprezando as noções de bem e mal, certo e errado, típicas do cristianismo.
Então, qual que é a diferença entre os dois super-homens? O super-homem dos quadrinhos é o todo certinho. É o nerd, é o bonzinho, é o do bem, é aquele cara totalmente correto. Dentre os super-heróis dos quadrinhos, o super-homem é o mais cuzão de todos, né? Mais Zé Ruela, mais ali certinho. Oi? Batman já um super-herói mais sombrio, né? Você vai ver. Super-homem? Fábio Assunção. Não, Fábio Assunção. Ele não faz as coisas. Aí fica fraco. Ah, verdade, né? Nesse sentido. Nesse sentido é verdade. Nossa, mano. Então o Fábio Assunção pode ver uma pedra, né? Na pedra. Kryptonita que já perde as estribeiras. Fraqueja, dá uma fraquejada. Já o super-homem de Nietzsche é um cara que não está nem aí com o bem e com o mal, porque para ele o bem e o mal são relativos. Relativos à história, à cultura. Não há um bem e um mal absoluto, não há um certo e errado absoluto. Por isso o super-homem é aquele que vive além do bem e do mal. E buscando principalmente aumentar a sua vontade de potência, a sua energia vital. Fazendo tudo aquilo que o cristianismo considera como errado, como pecado. Porque para Nietzsche, o que o cristianismo considera pecado, na verdade é o que aumenta a nossa potência, a nossa energia vital. Questão número 5. A transvalorização da moral proposta por Nietzsche é a superação da moral tradicional, a moral cristã, né? Para que os atos do homem forte não sejam pautados pela mediocridade das virtudes estabelecidas pela religião. Para tanto, é preciso recuperar o sentimento de potência, a vontade de potência, a alegria de viver, a capacidade de invenção e a condição do próprio homem definir o que é bom e o que é ruim para si mesmo e para os demais, sem imposição ou aceitação do que já foi convencionado por estranhos. De acordo com a discussão que Nietzsche realiza sobre a origem dos valores morais, pode-se afirmar que a filologia. O que é filologia? Logia é uma palavra de origem grega que pode significar estudo ou palavra. Logos em grego é a palavra. E filo é amizade, vem de filia, amizade. Então, filólogo é o amigo da palavra, aquele que busca estudar as palavras ao longo do tempo, da história. E o Nietzsche, além de filósofo, era um filólogo. Ele vai estudar os sentidos e o significado que as palavras vão ganhando à medida que o tempo passa. Então, à medida que o tempo passa, as palavras vão ganhando significações diferentes. Então, ele mostra que as palavras usadas para designar nobreza social adquiriram progressivamente o sentido de nobreza de espírito. Elas foram mudando à medida que o tempo foi passando. Questão número 7. Argumentou que a ética cristã era uma moral de escravos, de gente fraca, e viu que havia, através do cristianismo, desviralizado, tirado a virilidade do espírito senhorial dominante dos aristocratas. Ele disse que Deus está morto. É a sua mais célebre proclamação. Quem escreveu isso? Quem disse isso? Nietzsche, né? Questão número 8. O anúncio da morte de Deus indica o progressivo desaparecimento da cultura do homem moderno, de todas as filosofias, religiões ou ideologias que no passado exerciam a tarefa de iludi-lo e consolá-lo. Deus morreu e quem o matou fomos nós, que criamos uma cultura racionalista, onde não há mais espaço para a explicação divina. O super-homem é aquele que é capaz de suportar psicologicamente esse evento, o evento da morte de Deus. Não necessita mais das ilusões das religiões, né? Tranquilizadoras, porque com o espírito dionisíaco, com Dionísio, ele aceita a vida com o seu caos intrínseco e ausência de sentido. A qual filósofo essa reflexão pode ser associada? Friedrich Nietzsche. Questão número 9. A filosofia a golpes de martelo ou de marreta é o subtítulo que Nietzsche dá à sua obra Crepúsculo dos Ídolos.
Crepúsculo é quando o sol está se pondo, ou seja, os ídolos, os deuses estão partindo, estão morrendo, estão desaparecendo. Tais golpes da filosofia golpes de marreta são dirigidos em particular a que pilares culturais ocidentais? A razão grega, né, o racionalismo grego, e a moral, a moralidade cristã. São os dois pilares que ele busca demolir com a sua marreta. Na filosofia de Friedrich Nietzsche é fundamental entender a crítica que ele faz à metafísica, ao mundo além desse mundo físico. Nesse sentido, o que seria a genealogia da moral de Nietzsche? Para ele não existe um mundo além desse, depois desse. Os cristãos que inventaram um mundo além, por quê? Porque o cristão é um escravo, é um fraco. Ele não pode gozar esse mundo, então ele inventa um outro onde ele vai gozar, e quem goza nesse mundo, no outro vai se lascar. Isso é uma invenção cristã para subverter as coisas. Então ele inventa um outro mundo. E o Nietzsche, na sua genealogia da moral, ele vai mostrar, né? Genealogia que significa o estudo da origem da moral, ou dos costumes, dos nossos comportamentos. Ele vai dizer que os nossos comportamentos são históricos e culturais, depende da história, do tempo, da cultura. Em cada cultura terá uma noção diferente de bem e mal, de certo e errado, de bom e mal. Isso vai mudar à medida que o tempo passa e a cultura muda. Então é isso aí, pessoal.